Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo de dois bons fiagros que atualmente temos para poder investir e que estão sendo negociados abaixo do seu preço justo, apresentando assim boas oportunidades de investimento, especialmente para esse próximo ano de 2024. Estou falando aqui do FGAA11 e do XPCA11. Qual deles é melhor para se investir? Vocês vão reparar que eles têm aqui números bastante parecidos. Então vai ser assim uma escolha realmente muito difícil de se fazer. Então vamos aqui fazer esse comparativo entre eles dois. E como de costume, no final do vídeo vamos colocar um ao lado do outro e ver qual deles tem se desempenhado melhor nesses últimos meses. Beleza? Lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. O objetivo do canal é lhe auxiliar nos seus investimentos e não tomar a decisão por você. Isso só cabe a você decidir se vale a pena ou não investir em um fundo imobiliário ou fiagro. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Vamos começar aqui pelo FGAA11. Atualmente sendo negociado a R$ 9,08, com um dividend yield de 17,13%. E já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota em dividendos o valor de R$ 1,56. Podemos ver que nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização um pouco superior a 8%. E somente nesse mês de dezembro ele está caindo aqui mais de 5%. E aqui no gráfico vocês podem ver a sua desvalorização desses últimos dias. Ele caiu bastante. Ele estava sendo negociado aqui aproximadamente a R$ 9,50 e fez a sua mínima aqui aos R$ 8,91 na semana passada. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, é os R$ 9,59. Como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 9,08. Então, uma diferença aí considerável. Seu P sobre VP atualmente está de 0,95, isso quer dizer que ele está com deságio. Então, ele está com desconto de 5%. Atualmente, ele tem um patrimônio aqui de 432 milhões de reais, conta com um pouco mais de 15 milhões em caixa, disponível para futuros investimentos, e tem um pouco mais de 44 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 1,8 milhões de reais. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento pago foi correspondente ao mês de novembro, que ele pagou aqui no mês de dezembro, 11 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento de 1,16%. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico, de distribuição de rendimentos. Com a queda na taxa Selic, podemos ver que ele vem diminuindo os seus rendimentos. Na metade do mês ele estava pagando aqui até 14 centavos por cada cota no mês de junho. E como a taxa de juros ela começou a cair aqui da metade do ano até agora, então podemos ver que seus rendimentos também acompanharam essa queda. Aqui no seu último relatório gerencial, correspondente ao mês de novembro, vamos entender um pouquinho melhor como é que esse fiagro ele funciona. Também vamos ver aqui se houve algumas movimentações durante esse mês de novembro. Aqui ele menciona algumas alocações que ele realizou da sua terceira emissão de cotas, num valor aqui de 141 milhões de reais. Ele menciona aqui que ele investiu 130 milhões em ativos-alvo e 11 milhões em alocações táticas. Com respeito à gestão, podemos ver que sua gestão é a FGA, Gestora de Recursos. Então é uma empresa aí que já faz muito tempo, aproximadamente 20 anos, que atua nesse ramo do agronegócio. Aqui também podemos ver que ele tem uma taxa de administração de 1,15% ao ano. Ele cobra aqui uma taxa de performance de 10% sobre que exceder 100% do índice CDI. Se esse fundo lhe interessar, pessoal, eu sempre aconselho vocês a lerem todo o relatório gerencial, em especial o comentário do gestor, para que você possa entender um pouquinho melhor como é que esse fiagro ele funciona. Eu faço os vídeos aqui de uma maneira bem resumida, para o vídeo ele não ficar muito longo, e eu considero aqui em especial os seus indicadores. Então é muito importante você, se o fundo lhe interessar, ler todo o relatório gerencial, beleza? Aqui podemos ver os seus ativos alocados, no caso a sua exposição a cada um dos seus devedores. Podemos ver que ele tem sim algumas concentrações, como por exemplo ele tem aqui 14,6% nessa empresa aqui chamada Alcoeste. Ele tem também 14,5% investido aqui na Batatais. Tem também uma porcentagem aqui considerável investido na Lins, aproximadamente aqui 10%. E tem algumas outras, de 7%, 7,5%. E essas daqui são todas as empresas, no caso todos os devedores que atualmente pegaram dinheiro emprestado do FGAA11. Porém, devemos levar em consideração que são aqui bons devedores, apesar dele ter concentrações, o que não é positivo. Sempre aí eu falo que o ideal é ter 5% investido em cada um, porém seus devedores de modo geral são considerados boas empresas, empresas sólidas,
e que dificilmente vão dar algum tipo de calote. Possa ser que venha acontecer. Uma empresa que hoje está bem, daqui no futuro, daqui a 1 ou 2 anos, pode estar ruim e vir assim a ocorrer algum tipo de calote. Então, diversificação é sempre positivo. Com respeito ao seu indexador, podemos ver que 98,8% de todos os seus CRAs estão indexados ao índice CDI e 1,2% estão indexados ao índice IPCA. Sobre a origem desses CRAs, podemos ver aqui que 78% são feitos pela própria gestão, pela FGA, já que ela é uma empresa desse ramo do agronegócio, então ela mesma faz a emissão desses CRAs, e 26% é feito por terceiros. E aqui nós podemos ver que ele tem atualmente 92% do seu patrimônio investido em CRAs, que é seu principal investimento, e 5,9% investido em CRIs. E um pouquinho aqui como ativos de liquidez, então provavelmente aí ativos da renda fixa. Agora, pessoal, vamos analisar aqui o FIAGRO XPCA11, atualmente sendo negociado a R$ 8,75, com dividend yield de 17% e já pagou aqui nos últimos 12 meses em cada cota em dividendos R$ 1,49. Está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de 8,47% e só nesse mês de dezembro está caindo aqui aproximadamente 5%. E aqui nós podemos ver, o seu gráfico como ele vem se desvalorizando nesses últimos 30 dias. Porém, não há nada de errado acontecendo com o FIAGRO. Ele está caindo aí provavelmente por causa dos seus rendimentos que estão diminuindo e a expectativa do mercado de modo geral que no futuro os rendimentos eles continuem caindo, já que a maioria dos seus ativos estão indexados ao índice CDI. Descendo aqui nós podemos ver que seu preço justo é os R$ 9,50, como vimos aqui em cima está sendo negociado a R$ 8,75, então uma diferença considerável. Seu P sobre VP está de 0,92, então ele está aí com deságio com desconto de 8%. Atualmente ele tem um patrimônio de 432 milhões de reais, conta com um pouco mais de 15 milhões em caixa, tem um pouco mais de 90 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 2,1 milhões de reais. Se descermos aqui, podemos ver que ele pagou o mesmo rendimento do FGAA11, ele anunciou e pagou aqui 11 centavos por cada cota, que correspondeu a um rendimento de 1,19%. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos desde que ele começou lá no início do ano de 2022 até agora. E é notável, que esse ano de 2023 ele tem pagado menos rendimentos do que no ano de 2022. Especialmente aqui quando a taxa Selic ela começou realmente a cair. Aqui no seu relatório gerencial vamos entender um pouquinho melhor como é que esse ativo ele funciona. Primeiramente aqui podemos ver que ele pode investir em CRAs, LCAs, em cotas de outros FIAGROs e em FITICs do setor agro. Descendo mais um pouquinho aqui podemos ver que sua gestão é feita pela XP Vista. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 1% ao ano. Cobra também uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder 100% do índice CDI. Da mesma maneira que mencionei com o FIAGRO anterior, se esse FIAGRO lhe interessar, estude bastante sobre ele, leia todo o relatório gerencial, comentário do gestor, para que você possa realmente entender como é que ele funciona e assim poder fazer bons investimentos. Aqui podemos ver, pessoal, que 90% de todo o seu patrimônio está investido em CRAs, nos certificados de recebíveis do agronegócio. Ele também investe aqui 7,5% em cotas de FITICs e em outros FIAGROs. E aqui vocês podem ver o valor investido em cada um desses ativos. E o restante aqui está disponível em caixa, 2,5%. Mas aqui embaixo a gente pode ver o setor de atuação dos seus principais devedores. Então podemos ver que relativamente ele é bem diversificado, Apesar de a gente ver que ele tem uma exposição maior aqui aos produtores de grãos e à usina de álcool e etanol, ele tem vários outros devedores aqui, o que minimiza eventuais riscos. Como eu falo, diversificação é essencial para que um FIAGRO ou um fundo imobiliário traga segurança na hora de se investir. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver a quais indicadores os seus CRAs eles estão indexados. Então podemos ver que na sua grande maioria 90% está indexado ao índice CDI e aproximadamente 9,4% está indexado ao índice IPCA. Aqui também podemos ver a taxa média fixa de cada um dos ativos que estão indexados ao índice CDI. Ele faz aqui uma mediana, que é de 4,70% ao CDI e ao IPCA é de 8,77%. Então podemos ver que ele fica ali naquela mediana. Não se pode considerar como fundo seguro, um FIAGRO seguro, como por exemplo o Rural 11, o BBGO 11, entre outros. Porém também não é considerado muito arriscado, como por exemplo o Vigia 11, entre outros FIAGROs. Então ele fica ali naquela mediana.
Agora vamos colocar, pessoal, um ao lado do outro e ver qual deles tem se desempenhado melhor nesses últimos meses. Com respeito à cotação, os dois se desvalorizaram bastante nesses últimos 12 meses, né? Uma desvalorização de aproximadamente entre 10% a 15%. E em questão de acessibilidade, o XPCA11 está aqui com valor menor, então seria mais fácil você começar a investir nele do que no FGAA11. Com respeito a dividend yield, os dois estão bem parecidos, porém o FGAA11 está com uma pequena vantagem. Com respeito ao P sobre VP, o XPCA11 está com desconto maior, então ele está mais interessante no momento. Com respeito à liquidez, os dois têm uma boa liquidez, porém o XPCA11 tem uma liquidez um pouco maior do que o FGAA11. Com respeito ao patrimônio, os dois têm o mesmo valor, de 432 milhões de reais. Em caixa, os dois também têm o mesmo valor. Como eu mencionei, os dois têm números aí bastante parecidos. Em questão de cotistas, o XPCA11 ele se destaca com um número maior do que o FGAA11. Em questão de gestora, pelo menos na minha opinião, a FGA é muito superior à XP, até porque ela é uma empresa que já faz muito tempo que está atuando nesse ramo do agronegócio, então ela tem uma vasta experiência nesse segmento de atuação, o que é uma vantagem a mais. Em questão aqui de taxa de administração, o XPCA11 se destaca cobrando uma taxa um pouco menor, e em questão de taxa de performance, os dois cobram aqui 10% sobre QCD, o índice CDI. Então, pessoal, na sua opinião, qual deles está melhor para se investir no momento? Como eu falei, os dois aí têm números bastante parecidos, muito próximos um do outro, então fica realmente uma escolha meio difícil de se fazer. Mas deixe aí na sua opinião qual deles é melhor para se investir. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e deixe seu comentário também. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.